Fala galera do canal, me chamo Juliano e no vídeo de hoje veremos dois argentinos discutindo sobre a importância do Brasil para a Argentina, com dados, contexto histórico e tudo mais. Além disso, eles também discutem muito sobre a atual situação política envolvendo o Brasil e a Argentina, como é que está tudo isso, os erros do Milei e tudo mais. Então é exatamente isso que veremos hoje, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Compartilhar alguns slides, Fabri, se você quiser. Acho que vão nos ajudar a dimensionar um pouco por aí. Colocamos 2 ou 3 seguidos. O primeiro é, bem, o Brasil, numa visão geral, quinto maior país do mundo, mais de 210 milhões de habitantes, uma das 10 maiores economias do planeta, único país sul-americano com projeção global. Acho que podemos ir, se você quiser, com relação aos parceiros comerciais. Último ponto, único país sul-americano com projeção verdadeiramente global. Quando você pega qualquer estudo ou qualquer documento político de qualquer outro país do mundo, não do Brasil e da Argentina, vai aparecer isso. Aparece cada vez mais entre os estudiosos de política internacional algo que se chama potências intermediárias. Não estou dizendo tecnicamente, mas aparece assim. E quando está a lista de potências intermediárias, aparece Brasil, Irã, Indonésia, digamos, não são Estados Unidos, China, Rússia. Não estão nem perto. O Brasil não é potência nuclear, obviamente, pelo que falávamos antes, porque o Brasil parou, assim como a Argentina, na corrida pela bomba atômica, mas são potências intermediárias, influenciam. Por que influenciam? Por população, por peso demográfico, por peso histórico e por peso industrial e econômico também, e por participação no comércio mundial, claro. E se quiser, por localização geográfica também, não é? Bom, vamos compartilhar alguns desses dados e avançamos um pouco mais na conversa aqui sobre o que significa para a Argentina. Exporta para o Brasil, principalmente manufaturas, é o principal comprador de manufaturas argentinas. Nessa fatia, o que vemos, a origem dessa manufatura, olhem, 56,1% de origem industrial. São dados do INDEC até 25, digamos, né? Principal destino das exportações argentinas, mas além disso, a maior parte dessas exportações são efetivamente de origem industrial. Isso, Pablo, desculpa. Isso é crucial porque não acontece com nenhum outro país parceiro comercial da Argentina. O segundo parceiro comercial da Argentina, que às vezes é o primeiro, depende dos meses, o segundo é a China. Sim, a China, a Argentina, exporta bens primários, basicamente. Não exporta bens industriais. E com o Vietnã, acontece o mesmo. Com a Índia acontece o mesmo. O Brasil importa manufatura industrial, com o que você tem emprego argentino, ou seja, são indústrias na Argentina com mão de obra argentina. Quando você exporta bens industriais, o que você está exportando é essa frase que sempre se diz, sabe? Criar emprego argentino e exportar trabalho argentino. Bem, na prática, o que estou fazendo é exportar produtos industriais que foram elaborados pela mão de obra argentina, pelos trabalhadores argentinos. Não é pouco, você está, claro, contribuindo para um maior nível de emprego e um maior nível de qualificação. Aproximando-nos da raiz de 2 problemas. O primeiro, mais conjuntural, diria agora, é o que aconteceu nos últimos dias com Milei e Lula. Mas, no fundo, o anterior, o que você mencionou, o grau de desconhecimento coloca em risco toda essa cadeia produtiva. Brasil é o principal parceiro comercial destino das exportações argentinas, 14,7%. A China aparece como segundo em 2025, 11,3%, e aparecem Índia, União Europeia, Estados Unidos e Chile. Mas quero focar num dado, esse quadro nos daria pano para manga, mas quero focar num dado, Martim, que efetivamente a relação da Argentina com o Brasil é deficitária. Então aí volto à pergunta anterior. Quer dizer, imagino que o trabalho com o Brasil deveria ser muito fino, muito permanente, de cuidar desse vínculo para tentar reverter esse déficit eventualmente. E isso é fundamental. E aí surge outro tema que revela, eu não sei se é a ideologia ou a burrice do governo Milei, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E depois te respondo a pergunta. Sim, eles dizem, não importam as diferenças ideológicas, e não importa a relação entre Estados, porque em todo caso o comércio é entre privados. Um absurdo, mas não é... Não estou te fazendo uma crítica ideológica. Agora te explico melhor, se quiser. É um absurdo. Porque, por exemplo, uma das coisas que os Estados fazem e os privados não fazem é sentar e dizer, bom, vamos ver, Brasil, vamos ver, Lula, temos um déficit na balança de pagamentos, suponha, de 3 bilhões de dólares. Como fazemos para reduzir isso? Então, o Lula vai te responder, não podemos, sim podemos, espera um pouco.
Os estados têm telefone. O que isso significa? O telefone pode ser usado, inclusive, internamente. Diz, o Estado tem telefone internamente, pode ligar para uma empresa e dizer, pode usar para o mal, ou seja, pode usar para o próprio bolso do funcionário, ou pode usar para dizer, ei, fique 3 meses, por favor, não suba os preços, nem mesmo controle de preços. Por exemplo, eu digo. Mas voltando ao assunto do Brasil, Pablo, porque é importante o que você marca com isso. A Argentina sempre teve déficit com o Brasil. O tema é como reduzi-lo, em todo caso. Se você perguntar aos especialistas, equipará-los é praticamente impossível por uma questão de assimetria entre os dois países. Agora, a outra questão. Mesmo com déficit, se a Argentina, como a principal exportação, são manufaturas industriais, mesmo com déficit, se a Argentina exporta mais para o Brasil, serve mais ao crescimento da economia argentina, mesmo com déficit. Ou seja, você pode ter problemas de divisas, mas mesmo com déficit, está sendo útil. Este é um elemento importante a ter em conta, claro, na análise da relação entre Argentina e Brasil. E o outro ponto é o tema dos estados. Por isso eu te dizia que tem um nível de besteira, porque você tem isso que você está apontando. É como negociar ou renegociar, que é a partir do Estado, a possibilidade pelo menos de reduzir o déficit comercial. Mas, além disso, tem outra coisa. Quando dizem que o comércio é entre privados, acontece que uma das notícias, sempre foi assim há séculos, mas agora, com Trump como presidente dos Estados Unidos, uma das notícias permanentes nos jornais de qualquer lugar do mundo, ou nos sites ou na TV onde estamos nós neste momento, uma das notícias são as tarifaças de Trump contra o Brasil, contra a Argentina e contra o resto do mundo. E o que são essas? São ferramentas de política econômica do próprio Trump, claro, ou ferramentas geopolíticas para pressionar determinados países, favorecer outros, e também, se quiser, como forma de reindustrializar os Estados Unidos. Vamos supor que esse fosse o único objetivo. Se esse fosse o único objetivo, que não é, de qualquer forma, é um objetivo do Estado norte-americano. Ou do povo norte-americano que votou no Trump, se quiser. Sim, claro, claro. Como quiser colocar. Quer dizer que isso de que o comércio é entre privados e que o Estado não participa é uma besteira. Então, esse vídeo ele ataca as principais teses usadas pelo Milei, que ele pode falar o que ele bem entender do Brasil, que ele pode falar o que ele bem entender do presidente do Brasil, que nada vai acontecer com as relações comerciais entre Brasil e Argentina. Porque, na verdade, o mercado ele se autorregula, então quem fazem as compras são os empresários, então isso não vai interferir em nada nesse comércio Brasil e Argentina. O que ele esquece é que isso pode até ser verdade até a página 1 ou 2. Porém, existe um livro de 1 milhão de páginas e que isso é só mais um dos processos. As pontes precisam ser feitas. Ele sabe muito bem, na verdade, que o que ele fala vai interferir nas relações comerciais entre Brasil e Argentina de forma direta, porque a partir do momento que não existe conversa entre os países, as coisas não saem do papel praticamente. Por mais que já existem acordos em vigor e tudo mais, mas ele sabe bem que esses ataques ao Brasil não vão sair de graça para a Argentina. E é exatamente isso que está deixando o povo argentino com tanta raiva. Porque eles sabem que de alguma forma o Brasil vai retalhar toda essa situação. E na hora que acontecer, meu amigo, a coisa vai ficar muito mais feia por lá. E o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!